E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Começando agora o capítulo 5 de Sonic the Hedgehog da IDW. Espero que gostem e vamos lá. E o capítulo já começa com Sonic e o Espio correndo por uma pista de corrida natural. Caso você não saiba, é meio que óbvio que pista de corrida surge naturalmente no mundo de Sonic. Até porque se não fosse, como raios tem tantas dessas por aí? Enquanto corriam, ambos lutavam contra vários badniks que os cercavam. Ambos não estavam tendo dificuldade alguma para lidar com aqueles bots, já que embora fossem muitos, eram muito inferiores até mesmo aos bots laranja, aqueles que eles haviam enfrentado anteriormente. De tão chato, ambos decidem animar as coisas, com o Espio lançando seu gancho na superfície da pista e segura na mão Sonic. Vamos por isso, retomando, eles dão as mãos e acabam girando como um tipo de spinner, destruindo os badniks próximos. E ao pousarem, por isso pergunta espantada se eles acharam o Eggman. E quem não? Afinal já sabemos que o Véi Brocha ainda está vivo. Infelizmente no caso. Ele estava escondido em algum vilarejo, mas será que os Chaotix o teriam achado tão fácil assim? Eu francamente não acho, mas vamos ver. E antes que o camaleão pudesse responder, eles são interrompidos por mais bots, no qual deixam a conversa para depois, para poder derrotar as máquinas e salvarem os flips. E não leva muito tempo para os dois destruírem eles e libertarem os pequenos animais. O Sonic agradece o Espio e já assume que o cabeça de ouro já estava por trás daquilo, o que é respondido pelo irmão do pai, Ni, o dinossauro, que não achava que era o doutor por trás daquilo. Logo, eles voltam a correr e eles perguntam se eles tinham alguma pista, na qual o Camaleão fala que acharam algo melhor em meio às buscas deles pela cidade imperial, o que provavelmente era a capital da cidade de Eggman. Ele fala que investigaram ruínas e as bases do doutor e que as únicas coisas que acharam foram armadilhas. Aí fala aí quem se lembrou dessa cobra aqui. E dois robôs que eles também acharam foram Warbot e Cubot, que para quem não conhece esses dois, eles foram apresentados pela primeira vez em Sonic Boom, como ajudantes do Cabeça de Ovo e só foram introduzidos no canon no jogo Sonic The Lost World. Tivemos outras versões em Sonic X, mas eles ficaram com as do Boom, o que é uma pena, pois eu gostava muito mais esses do Sonic X. Mas também não odeio esses Warbot e Cubot, eles até que são legalzinhos, mas não tem lá grande relevância. Voltando, o Calango Roxo fala que perceberam que ninguém vinha ali, que já fazia um bom tempo, e como os dois robôs não sabiam o paradeiro do Eggman, foram embora, retornando à estaca zero. Ou não, já que nem saíram para início de conversa. Então Sonic pergunta se eles acharam não, afinal se ele havia o chamado ali é porque havia encontrado algo, e o Espio fala que mais ou menos e que não foram eles que o acharam. E ao ser questionado de novo, o Espio fala para ele seguir, e o que é melhor do que perder o tempo falando ao invés de mostrar. Então o lugar muda para um pequeno vilarejo, e ao chegar lá, o Orizo é cercado por várias crianças admiradas por ele estar ali. Enquanto brincava com as crianças, o Orizo pergunta sobre o figurão que eles haviam achado, e o Charm pede para ele esperar um pouco que iria o chamar. E aqui é bem como diz um ditado, que vaso ruim não quebra mesmo. Pois adivinha só? Essa porcaria ainda está vivo. Voltando, o Cabeça de Ovo estava realmente vivo, e não só isso, como também estava com uma personalidade bem diferente, já que ele já chega cantarolando e cumprimentando o Sonic amigavelmente. E o Ouriço, assim como qualquer um, mete bala nele. Foi uma pessoa, confundiu os dois personagens. Ele empurra a mão dele para o lado e pergunta se ele realmente achava que ele iria cair naquilo. E ele acaba respondendo, dizendo que não achava que era um doutor, pois não tinha um doutorado. E o Charme acaba se intrometendo, dizendo que ele era muito bom construindo, o que é reforçado por um sorriso modesto do doutor. É que eu não sei se esse é o mesmo personagem que a gente viu anteriormente ou se é outra pessoa. O jeito é continuar até a gente descobrir. E para dar uma conferida, o Azulão começa a fazer uma série de perguntas sobre as coisas que o verdadeiro bigodudo saberia de certeza, como as esmeraldas do caos, o Ark e o ovo da morte. O que é respondido com confusão pelo cosplay de Pantera Cor-de-Rosa, que não sabiam o que eram aqueles nomes e nem alguma coisa relacionada a eles. Então Vector se intromete, pondo a mão no ombro dele, dizendo que parecia a Comar, que estavam apenas confundindo ele com outra pessoa, ao que o doutor se oferece para ajudar, o que é recusado educadamente pelo Vector, que manda ele voltar para o que estava fazendo. E ao se distanciar, o Espio fala o porquê havia achado mais ou menos o Eggman, no caso explicando.
que é questionado pelo Sonic se ele não estaria fingindo, o que é rapidamente negado pelos Shorties, que dizem já estavam investigando ele há alguns dias e que podiam confirmar com certeza que ele realmente havia perdido a memória e que não se lembrava de nada do que havia feito. Mas mesmo assim, o Sonic fala que ele era perigosíssimo e que por pouco quase destruiu planetas. Enquanto falava disso, ele se recordava de todos os planos do Eggman que colocaram o planeta em risco: Dark Gaia, Canyon Arc, aquele raio que separou partes do planeta, e esse bicho aqui que eu realmente não sei o que é, mas chuto seja o robô Salamandra que ele e seu outro eu do futuro, no caso do futuro do Sylvie, criaram para tentar dominar tudo. E para mim, essa é uma das maiores provas que o Eggman realmente não merece qualquer tipo de perdão, misericórdia, já que o mesmo fala da mãe quase destruiu o planeta, linhas do tempo e tudo mais de uma vez, e tudo quase sempre por culpa dele, pois é uma criação que ele fez sempre acaba dando cagada. Mas ao ver o Eggman sorridente ajudando os outros, ele realmente não sabia o que fazer. E aí que o Vector fala que por isso que esperaram por ele, pois não sabiam como progredir, por conta que a amnésia não apagava nada do que ele havia feito. Porém, não sabiam como dar castigo a alguém que nem se lembrava do que havia feito. E aí que a voz da razão aparece, dizendo que a justiça tinha que ser feita. E o Azulão questiona se ele diria que aquele era realmente o Eggman, o que é um ponto até que bem importante e interessante do Sonic levantar. Que em meio a todo esse dilema filosófico que daria até inveja a Sócrates, como se fosse obra do destino, o prefeito da cidade, com a alma de certo filósofo grego, aparece dizendo que poderia os ajudar. Ele fala que um dia o Eggman caiu desacordado próximo à vila deles e que imediatamente o prenderam. Porém, no dia seguinte ele havia fugido, só que não para ir embora, mas sim para reforçar a cela, que tem algumas falhas. Depois disso, eles ficaram curiosos e fizeram alguns exames e descobriram que ele tinha perdido a memória. E ao decorrer dos dias, ele vinha se mostrando muito prestativo para a vila, ajudando e consertando, e até mesmo criando coisas para ela, como por exemplo um moinho de vento. Ele acabou eventualmente sendo acolhido por ele, se tornando parte da vila. E também o Bode fala que ele sabe de tudo que ele havia feito no passado, mas que o Senhor Conserta era uma bênção para a vida deles. O mesmo termina dizendo que preferia que ele ficasse por ali ajudando os outros do que definhar em uma cela de prisão. E aqui só uma pausinha errada para quem tiver com dúvida afinal sobre o Sr. Tinker e o Sr. Conserta bem. É que na gringa o nome que foi colocado para ele foi Sr. Tinker. E Conserta foi como ficou a versão traduzida para BR. Só que a questão é que eu não sei todo ver esse negócio de Senhor Conserta, já que eu mesmo joguei no Google e Sr. Conserta fica algo como Six Fix It. Mas muito provavelmente foi uma versão adaptada para remeter o que estava fazendo para cá. Bem, é só as coisas da minha e vamos voltar. E todo esse choque entre dilema e o que é certo acaba dando uma parte do cabeça para o Sonic, que fala que ele preferiria quando era o antigo Eggman, pois as coisas eram mais fáceis. E o Vector sugere que eles poderiam ficar de olho nele por mais um tempo, que o Sonic responde dizendo que só serviria para adiar mais. Mas nesse momento, eles acabam sendo interrompidos por um Mobiano Coed, sendo que estavam sob ataque de Badniks. E ele acaba pedindo para os Shawtigs ir lá cuidar da situação, que ele iria atrás do Eggman. Mas não antes de lançar um olhar para o prefeito do Bode com um olhar de "é sério isso?", ele responde com um leve sorrisinho nervoso. Mas quando ele chega na cabana onde ele estava, ele tem uma baita surpresa ao ver o mesmo construindo nervosamente uma barricada para esconder as crianças. E eu acho que essa surpresa foi tão grande ou ainda maior quando ele descobriu que o Eggman está vivo. Em seguida, o Eggman implora pela ajuda do Sonic, dizendo que estava com muito medo de lutar, ao que o Sonic dá um sorriso e dizer que vai cuidar daqui dali, que ele ficasse ali com os outros. Em seguida, dispara e destroça os bots junto dos detetives. Enquanto lutavam, o irmão do Bee acaba avistando aquela nave espiã e parte para cima dela, que mesmo tentando não consegue fugir da abelha. E essa pra mim foi uma das poucas vezes que esse elemento serviu para alguma coisa, viu? Isso acaba irritando a figura estar sentado na cadeira do Eggman, que nós já sabemos que facilmente esse troço não é o Eggman. Ela acaba se perguntando por que o Shawtix e o Sonic estavam lá. O que é que ele acaba elaborando duas hipóteses. Uma era que os Badniks haviam se aproximado de uma aldeia, e outra era que eles haviam descoberto o plano dele, o que pra nós nem pra ele é verdade, mas enfim, vamos continuar. Enquanto lutavam, o Vector fala que esse foi uma tentativa de resgate muito ridícula, pois o ataque estava sendo muito mal coordenado, ao que o Sonic responde, dizendo que aquilo não era uma tentativa de resgate, pois o Eggman estava se cagando de medo junto das outras crianças. É aqui que o irmão do Barney aparece novamente,
se perguntando o que o Sonic queria fazer. E o que ele, com um sorriso confiante no rosto, fala que sabia muito bem o que iria fazer. Logo, a cena corta, mostrando os dois figuras se cumprimentando, só que desta vez mais amigavelmente, com Sonic pedindo desculpas por o ter confundido com outra pessoa e se apresentando formalmente como Sonic, o ouriço, que é respondido pelo Concerto, ou Sr. Tinker, dizendo que o prazer era todo dele. E em seguida, ele deseja que o Sonic encontre quem estava procurando, que o Sonic responde dizendo que acabou para ele, sendo meio que uma metáfora dizendo que isso provavelmente seria o fim para a vida maligna do Eggman. Logo, Shaw e Trix falam que não deixavam o trabalho pela metade, que iriam continuar atrás do Doutor, mas que o Sr. Concerto poderia ficar na vila. Enquanto o Sonic já estava pronto para ir, o Sr. Concerto fala que esperava que o herói pudesse o visitar novamente quando a sua Eggman Land estivesse pronta, o que acaba fazendo os espinhos do Sonic se levantarem, se perguntando se as memórias dele poderiam estar voltando. E uma voz acaba chamando a atenção dele, dizendo que nunca mais ameaçaria o mundo com a sua Eggman Land novamente. E a figura finalmente acaba se revelando sendo Rouge Shadow, dizendo que iria destruir ele ali mesmo. E esse foi o capítulo 5 de Sonic the Hedgehog. Desculpe pela demora, é que por conta do estar escrevendo, tá fazendo coisas faltar e leva mais tempo. No próximo vídeo teremos uma surpresa, mas não se preocupe, depois do próximo vídeo voltaremos com Sonic the Hedgehog capítulo 6. Espero que gostem e até a próxima.